Grandes navegações. Gente, vamos dar continuidade aí ao nosso tema, grandes navegações, que é um tema fundamental, um tema muito importante para a gente pensar a passagem da Idade Média para a época moderna. Até então, tudo que a gente trabalhou está ambientado dentro do período da Idade Média. Agora a gente vai começar a fazer a transição para a época moderna, né? E as grandes navegações é um tema fundamental para a gente entender como é que se deu essa transformação. Bem, a aula passada nós falamos um monte de coisas sobre esse tema, né? Vou voltar aqui no primeiro slide, a gente deu uma definição que diz o seguinte: grandes navegações foi o nome dado a viagens que europeus fizeram entre 1400 e 1600. Então, a gente está falando aí de um período longo, tá? De 1400 até 1600. E que países são esses que fizeram essas grandes navegações? Bem, Portugal em primeiro lugar, a Espanha em segundo, e depois a gente tem a França e a Inglaterra, são os principais, e tem a Holanda também, tá? São os principais países europeus que vão fazer essas grandes navegações entre esse período aí, tá? Portugal começa, são os pioneiros das navegações, mas logo na sequência vem Espanha, vem França, Inglaterra e Holanda. Bem, gente, qual que era o objetivo dessas navegações? A gente já viu que o principal objetivo era comercial, então de natureza econômica, comércio. Ué, mas por que comércio, pro? Bem, gente, a gente viu nas aulas de renascimento comercial que o contexto econômico da Europa estava se transformando muito, né? Aquela sociedade feudal, rural, fechada dentro dos feudos e produzindo alimentos como trigo e leguminosos apenas para subsistência, né? Os servos lá produzindo aqueles alimentos, ela começou a se modificar e com as inovações técnicas na agricultura, esses alimentos passaram a ser produzidos em grande quantidade, ou seja, uma quantidade maior do que aquela necessária para a subsistência das pessoas. E aí, com o aumento da produção de alimentos, a gente vai ter também não só uma melhora na qualidade do alimento, como o crescimento da população vai começar a crescer. É o chamado crescimento demográfico. E além disso, a gente viu também que o fim das invasões bárbaras na Europa permitiu um certo período de paz. Tudo isso fez com que a produção de alimentos melhorasse, o crescimento da população aumentasse, mais pessoas estão nascendo, crescendo, se reproduzindo e se alimentando, e a gente ainda tem alimentos de sobra, né? Esses alimentos de sobra são chamados de excedente. É o excedente. Esse excedente, ele vira objeto de compra e venda, né? Então, um feudo ali que estava produzindo muito trigo, troca com o outro que estava produzindo muita lentilha. E aí começa a ter uma troca de alimentos, começa a ter uma troca de objetos, tá? E essa rede de comércio começa a crescer para fora dos feudos e surge uma nova classe comercial que é a burguesia. A burguesia é a classe ligada ao comércio. E onde tem comércio, começa a se desenvolver também o sistema bancário, né? Os banqueiros que fazem a conversão de moedas de um lugar para o outro, de uma região para outra, né? Então aquele feudo lá do Reino de França está produzindo muito trigo, ele vai trocar com um reino ali de Nuremberg, por exemplo, que está produzindo muita cevada. Então, para ter a conversão da moeda, tem um banqueiro. Então, vai começar a se desenvolver uma espécie de proto-capitalismo, né? Uma economia muito ligada ao comércio, à burguesia, aos os banqueiros e toda uma rede de estradas também que vai se abrindo, tá? E a gente viu também que fora dos reinos cristãos, a gente tinha os mercadores árabes, né, que dominavam uma grande parcela da, do comércio com o Oriente, né? Olha aqui esse mapa. Se a gente for dar uma olhada aqui nessa flecha, a gente vai ver uma flecha que sai aqui da Europa, especialmente Portugal, né? Espanha, digo, e ela vai até a Índia, né?
Essa flecha, esse caminho aqui, ele não era todo, do ponto de vista europeu, não era um caminho fácil de se fazer, porque quando chegava aqui onde é a Turquia atualmente, né, que na época era o Império Turco-Otomano, e o Império Turco-Otomano dominava não só a atual Turquia, mas como toda essa região do chamado Oriente Médio, né? E aí a gente tinha também os reinos árabes, a civilização árabe muçulmana, que dominava todo esse, acompanha aqui comigo no mouse, dominava todo esse norte da África aqui, onde Argélia, Líbia, Egito, uma parte do Oriente Médio, onde onde seria a Palestina, uma parte da Arábia Saudita, o Irã, tudo isso aqui era domínio muçulmano. Então, os burgueses cristãos, eles não podiam passar para cá, né? Tinha que, para comprar os produtos que vinham da Índia, que vinha da China, né, que eram os lugares mais avançados do mundo, né? A China tinha porcelana sofisticadíssima, plantas ornamentais, animais exóticos. A Índia tinha cravo, canela, noz moscada, pimenta, tudo que era matéria-prima para remédios, para a preservação dos alimentos, tudo isso vinha da Índia e da China. E quem tinha acesso a essas mercadorias, a gente já viu que são os árabes, né? E os árabes compravam essas mercadorias, e quando essas mercadorias chegavam no mercado europeu era muito alto, né? Então não dava. Então aí os reinos cristãos aqui, né, vão começar a procurar rotas alternativas para se chegar à Índia, né? E é o caso de Portugal. Portugal vai ser um dos primeiros países a procurar uma rota alternativa para se chegar à Índia, sem ser por via terrestre. Ué, se não é por via terrestre, vai como, pro? Vai pelo mar. Então, os portugueses, por isso que os portugueses são conhecidos como grandes navegadores, né? Porque eles vão explorar os mares, mares nunca antes navegados. E não se conhecia nem a África do Sul, né? Aqui conhecia-se só essa parte da África, né? Os europeus conheciam só essa parte da África aqui. Então eles vão começar a desbravar, eles achavam que terminava aqui a África, né? E que aí era só atravessar aqui e passar para o Oceano Índico aqui, né? Só que, na verdade, a África é mais comprida, né? E os portugueses vão descobrir isso, né? E vão demorar muitas décadas para se conseguir chegar lá nas Índias, tá? Então, a pergunta que eu deixei na aula passada, a gente falou de tudo isso aqui, né? Das mitologias, dos relatos, dos naufrágios, dos monstros marinhos, tudo isso que pululava no imaginário popular, né? Também a ideia de que a Terra seria terrestre, que a Terra seria plana, né? Não se sabia ao certo se era plana, se era redonda, como é que era o formato da Terra. Essa discussão está sendo discutida agora, né? No século XVI, no século XV, XVI. E aí, por fim, eu deixei para vocês a seguinte pergunta, né? Por que Portugal foi o primeiro país a se lançar nas grandes navegações? Por que será? E aí, vocês me responderam, muitos responderam corretamente, então vamos colocar aqui item a item. Por que Portugal foi o primeiro país a se lançar nas grandes navegações? A primeira razão é que Portugal havia uma forte burguesia aliada ao rei, né? Então Portugal foi um país que se unificou muito cedo e, né, expulsou lá os muçulmanos da Península Ibérica e se centralizou muito precocemente, né, com uma moeda forte, com uma língua única. E o rei português ele apoiava muito as atividades dos burgueses, né? Então o rei falou assim: ó, eu sou o rei, eu sou o Estado, portanto, e eu vou investir no comércio, nas grandes navegações. Eu vou investir no desenvolvimento de melhores barcos, de compra de instrumentos e vou apoiar vocês burgueses. Então o Estado português vai criar uma escola de navegação muito famosa chamada Escola de Sagres, que era uma escola que preparava marinheiros, preparava navegadores, ensinava astronomia para eles,
ensinava geografia, o manejo da bússola, o manejo do astrolábio, todo o equipamento necessário para navegação e fazia experimentos, né, nos mares lá, vão medir lá, leva um matemático, o matemático precisa medir a distância do Sol até o barco, depois o barco andar mais um pouco, aí tem que medir novamente, fazer uma série de tabelas, uma série de cálculos. Era uma parafernália enorme de bússola, astrolábio, mapas matemáticos, né? E uma série de pessoas ali dentro desses barcos, que são a gente tem dois barcos, né? As naus e as caravelas. As naus são barcos maiores, grandes, né? E mais lentos. As caravelas, por sua vez, já são mais rápidas e um pouco mais leves, mas elas não conseguem carregar muitas coisas. Normalmente você tinha naus e caravelas andando juntas, tá? Outro fator, né, além dessa burguesia forte apoiada pelo rei em Portugal, você tinha também a posição geográfica do país favorável, né? Portugal é um país que está no litoral da Europa, é o último país da Europa, né? Já viram esse mapa aqui? Olha só, esse mapa da Europa aqui, a gente tem a França aqui no centro da Europa. Do lado esquerdo nós temos a Espanha em vermelho, grandona, e verde aqui, bem pequenininho, nem dá para notar, Portugal. Portugal está no litoral, é o último país da Europa, do lado ocidental, e depois de Portugal você tem um oceano gigantesco, né? Por isso que vai se formar uma sociedade de grandes navegadores também. É claro que só a geografia, a posição geográfica não explica nada, né? O primeiro fator realmente é a centralização precoce de Portugal e o apoio dos reis para com os burgueses do país, tá? E aí, bom, o Estado português vai começar a financiar essas caravelas, esses navegadores, esses instrumentos, né? Aqui o astrolábio, aqui a bússola, que mede a posição geográfica do barco. Se o barco está indo em direção ao norte, a bússola aponta. Se o barco está indo em direção ao sul, o barco aponta. Então aí o barco não se perde tanto. Claro que só a bússola não ajuda totalmente se os barcos se perderem no mar, mas serve como um bom referencial. O astrolábio também já ajuda a bússola porque ele também calcula, ajuda a calcular a distância dos astros, né, a posição dos astros em relação ao barco, conforme o barco vai se deslocando. Tudo isso está sendo criado, está sendo desenvolvido nesse momento, tá? É claro que a bússola, ela já é uma invenção mais antiga, uma invenção chinesa, se não me engano, né? Os chineses já conheciam a bússola, mas os portugueses vão aperfeiçoar o seu uso, né? Assim como a caravela é uma invenção portuguesa, mas ela também não é totalmente portuguesa, porque ela é um produto da mistura dos barcos usado ali pelos italianos no mar Mediterrâneo, que faziam muito comércio ali pelo Mediterrâneo, desde a época dos romanos, até misturado com os barcos lá dos escandinavos, no extremo norte da Europa, que também eram navegadores, né? Então os portugueses adaptaram, pegaram uma influência do sul da Europa com outra do norte, criaram a caravela, né? Então daí aí até com um símbolo cristão aqui, uma cruz, né, nos mastros, né? E qual que era o objetivo dessa expansão marítima, Pro? Além do comércio que você já falou, né? Então, realmente, comércio em primeiro lugar, tá? Mas a gente tem outros fatores, tá? Além das especiarias, do cravo, da canela e da pimenta, que valia muito dinheiro na Europa, a gente vai ter a busca por ouro e prata, claro, né? Também é do interesse dos portugueses e dos espanhóis encontrar territórios com ouro e prata. Afinal, o ouro é a medida da riqueza, é o lastro, né, que mede a riqueza de um país naquele momento, né? Quem tem ouro tem dinheiro, né? Quem tem ouro, o país que tem muito ouro é um país rico. Então, nada melhor do que encontrar um território cheio de ouro e prata, né? Então tem esse objetivo também, tá? Mas além disso, tem também expandir a fé católica. Olha aí o segundo item, gente. Expandir a fé católica. Lembrando o seguinte, tá? O mundo não é cristão nesse momento. E não é até hoje totalmente cristão, né?
Mas uma boa parte do cristianismo é uma grande religião, assim como o islamismo, assim como e outras várias religiões, né? Mas nesse momento o cristianismo ele é muito restrito a uma porção da Europa, tá? Enquanto o resto do mundo é dividido. Você tem o islamismo muito forte no norte da África, no Oriente Médio, na Ásia, mas você tem também o hinduísmo lá na Índia, você tem várias outras religiões como o budismo, o confucionismo, e se a gente chegar aqui na América do Norte, América Central, América do Sul, as pessoas, as sociedades indígenas nem sequer desconfiavam o significado de uma cruz como essa, nem sabiam, nem desconfiavam quem tinha sido Jesus e também não acreditavam em um Deus único, né? Então o mundo é muito diversificado, muito variado, né? Mas os portugueses, né, como eles são católicos, cristãos fervorosos e têm apoio do Papa, inclusive, eles vão também expandir a fé católica. Porque quando a gente cristianiza outros povos, esses outros povos passam a ser culturalmente dominados de certa forma, né? Cristianizar uma sociedade tupi, por exemplo, que é o caso que vai acontecer aqui na história do Brasil, né? Faz com que essa sociedade tupi passe a aprender o latim, passe a aprender o português, passe a ler as histórias, a conhecer as histórias bíblicas. E essa conversão acaba gerando também uma forma de dominação cultural, né? Então, a expansão da fé, ela não é somente do ponto de vista religioso, ela está ligada a uma dominação cultural mais ampla, tá? E terceiro lugar, a gente tem, né, busca por especiarias, a gente já falou, né, mas também artigos de luxo, tá, que estão ligados, né, vem junto com essas especiarias, né, além do cravo, canela, pimenta, noz moscada, né, que preserva os alimentos e tem funções medicinais, artigos de luxo, né, como por exemplo animais, né, elefantes, o dente, de um chifre de um animal, as penas de uma ave exótica, né, como por exemplo uma arara quando chegar aqui na América. Então, animais exóticos, plantas exóticas, tá? E relíquias, objetos históricos, enfim, uma série de artigos vindos de mundos nunca até então desconhecidos, tá, para os europeus, né? E também novas terras, né, a fim de assentar domínios em novas terras, né, que vai ser o caso da colonização aqui da América, o caso do Brasil, né, o caso da América do Norte e da América aqui dos nossos países vizinhos, eles têm também foram colonizados pela Espanha, né? Então tem tudo isso, está tudo relacionado. Tudo bem, gente? A gente tem, vamos falar disso na próxima aula, tá? A gente tem dois países que vão ser pioneiros, né? Primeiro Portugal e depois Espanha, e a gente tem que comparar as duas formas de expansão marítima, a portuguesa e a espanhola. Por que isso aqui é importante, gente? Porque vai começar a se aproximar da história do Brasil e da história da colonização aqui dos nossos vizinhos, tá? Que são colonizados pela Espanha, né? Argentina, Chile, Peru, Equador, Colômbia, todo mundo fala espanhol, só o Brasil fala português, né? Isso tem tudo a ver com a colonização, com esse momento histórico aí que é o início das colonizações de novas terras fora da Europa pelos europeus, no caso os portugueses e os espanhóis, e depois os franceses e os ingleses, né? Os ingleses vão conquistar mais ali a América do Norte, onde é o atual Canadá, atual Estados Unidos. Os franceses vão colonizar um pedaço ali da América Central, onde é o atual Haiti, por exemplo, né? Que se fala francês, ou a Guiana Francesa aqui, que se fala francês.
e até a Holanda vai tentar dominar um pedaço, a Holanda inclusive vai dominar um pedaço do Brasil, tá? Mas isso é assunto para depois, tá? Então é isso, gente. Um abraço aí, até a próxima.